Uma entrevista especial hoje com o tema idolatria. Conosco, pastor Eduardo Gomes. A paz do Senhor, obrigado pela sua presença aqui conosco. Muito obrigado, a paz do Senhor. É um privilégio estar ao lado de cada ouvinte para juntos recebermos as revelações da palavra de Deus que dão vida e vida com abundância. Explica pra gente o que é idolatria. Bom, a palavra de Deus ela é muito clara em relação à idolatria. Muitas vezes o homem, desejando se aproximar de Deus, com muita fé, com muita esperança, até com muita humildade, ele constrói para si objetos, caminhos, crenças, mesmo pensando que está correto, mesmo pensando que está completamente agradável aos olhos de Deus, ele se faz por aborrecedor de Deus. E a idolatria é um desses caminhos que o homem constrói com amor, com fé. Por isso temos que tratar desse tema com muita compaixão, com muito respeito, porque 90% talvez das pessoas que estão seguindo esse caminho o fazem pensando agradar a Deus, o fazem muito mais por desconhecer a vontade de Deus do que por maldade, corrupção e oposição à vontade de Deus. E a idolatria o que é na Escritura? Latria significa culto, significa adoração, a latria. O ídolo significa imagem, uma imagem. Então nós temos a latria da imagem, ou seja, o culto de uma imagem. Mas seria muito precipitado, simplório, se nós achássemos que idolatria termina aí. A idolatria na Escritura, ela corresponde a dois grandes grupos de caminhos que o homem constrói para a sua condenação. O primeiro grande grupo são as idolatrias da criação. E o segundo grande grupo, a idolatria, digamos, do egocentrismo. Vamos explicar melhor. O que seria idolatrias da criação? Imagens de escultura em relação ao que há sobre a face da terra, pessoas também são criaturas de Deus, mecanismos religiosos, pensadores e de pensamentos humanos, enfim, tudo que diz respeito ao que é visível ao homem. E o que seria a idolatria do egocentrismo? Seria Tito capítulo 3 versículo 5, gostaria de ler, Abacuque capítulo 1 versículo 11 e Filipenses 3:19. Nós gostaríamos de convidar todos os ouvintes a usar uma Bíblia agora, a abrir o seu coração para que a palavra de Deus te faça servo de Deus, não apenas fruto de um sistema religioso, mas servo da revelação de Deus. Vamos deixar a Bíblia nos ensinar. Em Tito capítulo 3 versículo 5 está escrito assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem de regeneração e de renovação do Espírito Santo. Ou seja, Ele nos salvou através de uma purificação. Essa purificação é o caminho do encontro com Deus. E o problema maior que leva a essa purificação, nos dá a necessidade da purificação, está em Filipenses 3:19, que vai apresentar esse primeiro grande grupo de idolatria. Filipenses 3:19 diz a palavra do Senhor: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Esse é um tipo de idolatria, quando as pessoas glorificam a si próprios. Você vê que a expressão diz: o Deus deles é o ventre, ou seja, é o seu eu. É o seu eu. Então o primeiro grande grupo de idolatria da Bíblia são as idolatrias do egocentrismo, a idolatria do reconhecimento, a idolatria do materialismo, a idolatria do consumismo, a idolatria egoística. Esse é o primeiro grande grupo. E muitas pessoas não se importam, acham que a idolatria somente diz respeito a uma imagem de escultura. Também diz, mas não diz só a ela. De onde a idolatria começou, Eduardo? A Bíblia relata alguma coisa sobre isso? Sim, a palavra de Deus nos mostra. Todavia, antes de responder essa pergunta, como nós lemos um texto sobre a idolatria do egocentrismo, eu queria ler um texto sobre a idolatria da criação. Gostaria de ler também. Pois não. E convido, portanto, todos os nossos ouvintes a lerem Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4, versículo 15. Pode ser uma Bíblia católica, pode ser uma Bíblia
dita protestante, só não pode ser uma tradução Novo Mundo do Testemunho de Jeová porque ela é falsa. Mas aqui em Deuteronômio capítulo 4, versículo 15, diz assim: guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus em Horebe falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais, atenção, e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de homem ou de mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave que voa pelos céus, figura de algum animal que anda de rastros sobre a terra, figura de algum peixe que estejas nas águas debaixo da terra. Não levante os teus olhos aos céus e vejas o sol, a lua e as estrelas e todo o exército dos céus, e seja impelido a que te inclines perante eles e sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo do céu. Ou seja, a palavra de Deus está colocando um grupo enorme de idolatrias da criação. Não diz respeito somente a você fazer uma imagem de escultura de uma pessoa e prestar-lhe culto através da veneração. Não diz respeito também a você somente seguir mapas astrológicos, adorando aos astros como se eles pudessem determinar destinos, atitudes ou comportamentos entre os homens. Diz respeito, portanto, tudo o que envolve a criação. E esse tudo, o homem é impelido a adorá-lo, o homem é impelido a servi-lo. É por isso que em Êxodo capítulo 20, versículo 4, o Senhor determina com toda clareza: não farás para ti imagens de escultura, nem do que há em cima nos céus, nem do que há embaixo da terra. Por que não fará isso? Para que não te encurves a eles e os sirva, ou seja, faça a sua vontade. E aí fechamos essa apresentação com Isaías 42:8, que diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei aos outros, e o meu louvor às imagens de escultura. A idolatria, Samuel, é um caminho tão pérfido, tão nefasto, tão cruel, tão condenatório, que o homem constrói às vezes pensando que está agradando a Deus, que em Apocalipse 22:15 diz assim: ficarão de fora do reino dos céus os violentos, os homossexuais, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Ou seja, não há salvação para um homem que percorre o caminho da idolatria, mesmo que ele esteja pensando agradar a Deus. Por isso que Jesus disse: eu sou o único caminho, a única verdade, a única vida autêntica e eterna, e ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14:6. Muitas pessoas que seguem esse caminho, pastor Eduardo, como você bem colocou, nós acreditamos que muitos estão ali sinceramente, estão com um coração honesto, sincero, tentando comunhão com Deus. E encontra-se alguns versículos da Bíblia, e os que praticam e ensinam, eles alegam que Deus mandou criar querubins, fez a serpente de bronze, e alegam que Deus proíbe fazer deuses falsos e não imagens. Deus proíbe fazer deuses falsos e não imagens. A serpente de bronze, há um antagonismo nesse aspecto ou não? Bom, vamos sempre lembrar que nós estamos falando da revelação bíblica, e a revelação bíblica não se reporta só à idolatria da criação, perfeito? Para que ninguém ache que nós estamos aqui preocupados em atacar uma religião X ou Y. O sangue de Jesus tem poder sobre cada um de nós para que possamos servir ao homem que quer buscar a Deus e não atacar a ninguém. Pois bem, no que tange a essa circunstância que o irmão explicitou, no que tange a idolatria da criação, a palavra de Deus é claríssima. Ela desfaz e desconstrói as mentiras de Satanás das religiões humanas. Primeiro, Deus permitiu fazer uma imagem, é isso que o irmão disse? Isso, imagem. Por partes, né? Ora, nós lemos aqui em Deuteronômio capítulo 4, gostaria que todos pudessem abrir novamente a Bíblia para que deixar a palavra de Deus falar e não qualquer homem. Aonde diz que, verso 16, para que não vos corrompais, quer dizer que a idolatria corrompe e condena o homem, e façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de homem ou mulher, figura de animais, figura de aves, figura de peixes. Então a palavra de Deus está condenando determinantemente a figura, mesmo que você faça dela um uso simbólico, um uso, digamos, de lembrança
de que houve um santo, houve uma pessoa especial, mesmo que você faça aquele uso de lembrança, a palavra de Deus ela está condenando veementemente a imagem de escultura. E a fotografia de um parente? O que você vai fazer com ela? Bom, se o seu parente morreu, partiu, saudosa memória, e você tem aquela fotografia dele para fazer a ele petições, orações para que ele te abençoe, então você é um idólatra, mesmo que seja sua mãe querida, ou seu papai querido, ou seu filho amado, ou seu irmão querido, ou seu ente que você tanto estima. Vamos ler a palavra de Deus sobre isso? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 e Deuteronômio capítulo 9. Vamos ler com toda segurança e vamos ver se é isso que a Bíblia ensina. Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Olhe bem o que diz a Bíblia, quão diferente é das construções religiosas humanas. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Se a Bíblia dissesse que Jesus é um mediador, eu até poderia acreditar que um santo, que Maria, mãe de Jesus, a quem nós amamos muito, Paulo, João, Timóteo, Antônio, eu poderia até acreditar que um homem de Deus me ajudasse. Mas a Bíblia diz um só mediador, então não pode ter dois. Maria, que nós amamos tanto, bem-aventurada entre as mulheres, mulher digna, única, singular, porque foi escolhida para a encarnação de Deus. Jesus é Deus. Jesus não começou a existir a partir de Maria, já existia antes da fundação do mundo, e encarnou-se, se fez carne para a salvação da humanidade, e ressuscitou dos mortos e está vivo para sempre. Maria não pode interceder por nós. Por que ela não pode? Porque a Bíblia diz que há um só mediador. Leia a sua Bíblia. Conheça a sua Bíblia. Você ama a Bíblia, amado ouvinte? Deseja conhecê-la? Leia agora 1 Timóteo 2,5. Há um só mediador entre Deus e os homens. O profundo respeito que eu tenho por Maria não pode ser maior do que a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus é o único mediador. O que é ser mediador? É aquele que intercede por mim, é aquele que me ouve, é aquele que leva as minhas necessidades a alguém. Esse é o mediador, e Jesus é o único mediador. Sabe por que Jesus é o único mediador? Porque só Ele deu a vida e ressuscitou por nós. É interessante lembrarmos, nenhum dos apóstolos fala de Maria. É interessante lembrarmos que durante o século I, II, III, Maria não é mencionada de forma alguma pelos pais da igreja. É interessante lembrarmos que a última vez que Maria aparece na Bíblia, em Atos capítulo 1, versículo 14, ela não está em posição de liderança. Confira na sua Bíblia, Atos 1,14. Ela está orando, buscando a Deus, unânime com os outros. Em Atos 15, quando a Bíblia fala em Atos capítulo 15 que a igreja de Jesus Cristo se reuniu, nem Maria é citada. Então você começa a compreender que a Bíblia deu a Maria a honra que lhe é devida, mas não lhe deu uma honra de deusa, de divina. Então a idolatria, ela começa quando você faz uma imagem de ídolo. Esse é o nome, ídolo, imagem. E latria, culto, você coloca na pessoa de uma imagem, de uma fotografia, você coloca numa pintura, numa figura, uma fé humana, pensando, crendo, com amor e devoção, veneração, porque a palavra venerar e cultuar são sinônimos. Mas, Eduardo, desculpa interromper. Então, hoje as pessoas, com toda a sua sinceridade, que buscam venerar a Maria, como você colocou, que nós amamos, honramos muito. E de onde começou essa veneração pela mãe de Jesus, Maria? Muito obrigado, irmão Samuel. Essa pergunta foi maravilhosa. Eu sei que o Senhor Jesus está te tocando também para ajudar cada um dos ouvintes, falando de um tipo de idolatria. Que nós não saiamos daqui hoje sem falar dos dois grandes grupos, porque o amor ao dinheiro é idolatria, o amor ao próprio ego é idolatria, a mentalidade de que quem é mais rico é diferente de quem é mais pobre é idolatria. Se você trata uma pessoa melhor por causa da sua posição social, você está sendo também um idólatra, porque isso é avareza, e avareza é idolatria, diz a palavra de Deus. A avareza é idolatria. Bajulação, mentira. Exatamente, é idolatria. Então nós temos que entender isso. Colossenses 3,5 diz isso, nós vamos ver daqui a pouco, que a avareza é idolatria. Então, em relação ao primeiro grupo que nós estamos falando, idolatria da criação,
Então nós vamos ver por que surgiu a adoração culto a Maria. Seria mariolatria, porque latria é culto, Maria, a pessoa a ser cultuada pela mariolatria. Observe o seguinte, Jeremias 7,17, podemos ler. Jeremias 7,17 e 18 mostra a origem do culto. Vamos lá? Jeremias 7, 17 e 18. Não vês tu o que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham lenha, os pais acendem fogo e as mulheres preparam a massa para fazerem bolo à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. A palavra de Deus diz em Jeremias 7,18 que todas as pessoas que fazem orações, que fazem pedidos a imagens, a santos ou a pessoas, provocam a ira de Deus. Está em Jeremias 7,18. Leia com atenção a palavra do Senhor. Vamos nos encontrar com Deus. Ele está na sua palavra. A sua palavra permanece para sempre. É vida com abundância. Quem é a rainha dos céus? Havia uma crença entre os caldeus, nós estamos falando aqui do aproximadamente os anos 600 a.C. Havia uma crença entre os caldeus de que a maior divindade, criadora dos céus e da terra, Marduk para os caldeus, tinha uma esposa, tinha uma rainha, e essa rainha, chamada Rainha dos Céus, ela tinha um filho, e esse filho seria o salvador da humanidade. No ano 312, o imperador romano, agora 312 depois de Jesus, da nossa era. 312, o imperador Constantino, ele faz uma jogada política, vendo que o poder do império estava se fragmentando, se dissolvendo, e uma dissuasão política o aterrorizava. Ele faz uma jogada política dizendo o seguinte: vamos aceitar o culto cristão. E ele então deixa o cristianismo solto, e ele vai arrogar-se a si o título de defensor do cristianismo, e se diz converter ao cristianismo, mas não se converteu coisa alguma, porque não aboliu o culto ao imperador, então portanto não foi convertido ao cristianismo verdadeiro. E ali abrem-se as portas do Império Romano para quê? Para que a igreja cristã seja respeitada. Isso vai se desdobrando, e lá em 385 Teodósio promulga o Edito de Tessalônica, aonde ele ordena que todos os habitantes do império, cidadãos romanos, sejam cristãos. Quando ele promulga isso, todas as pessoas de outras religiões são obrigadas a tornar-se cristãos. E o que os sacerdotes pagãos do Império Romano, que adoravam a Rainha dos Céus, fizeram? Encontraram em Maria a personificação do seu culto, e passaram então a trazer isso eu posso provar historicamente, porque não há documentação alguma antes de 378. 378 é o primeiro documento histórico que reporta Maria como merecedora de culto. Por que Maria não foi cultuada em 350, não foi cultuada em 320, não foi cultuada em 280, não foi cultuada em 150, não foi cultuada nos dias de Jesus e nem depois? Por quê? Porque a vontade de Deus é que ela fosse respeitada como serva, mas a única adoração, o único louvor, aquele que recebe orações, é o Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Quando os sacerdotes pagãos foram obrigados pelo Edito de Tessalônica em 335 da nossa era a tornar-se cristãos, eles trouxeram para dentro da igreja cristã suas práticas religiosas, e ali nasce então a latria, quer dizer, o culto a Maria, e vai se derivar, e vai se multiplicar. Para você ter ideia, a situação será tão intensa que no ano 600 você já tem a instituição de Maria como salvadora, como medianeira. E hoje, no dia de hoje, Maria salva, Maria liberta, Maria derrama o Espírito Santo, segundo a doutrina romanista, e está ao lado de Jesus de igual para igual, inclusive ascendeu aos céus. Todavia, essa doutrina de ascensão de Maria, ela é ainda posterior ao ano 600, ou seja, são construções imaginárias, são fantasias da fé humana que não estão na Escritura, e quem ama a Escritura precisa viver nela. João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A tradição religiosa só leva à confusão espiritual. Por isso que Mateus 22:29 diz: errais, não conhecendo o poder de Deus e nem as Escrituras. Pastor Eduardo Gomes, existe a distinção entre idolatria e devoção? Olha, é a mesma diferença entre sal e salgado. Talvez seja a mesma diferença entre úmido abundantemente e molhado. Talvez seja a mesma diferença em quente e calor. Devoto
significa consagrado a alguém. Devoto quer dizer consagrado. Vai comparar com o hebraico Lael. Lael, consagrado. Idolatria, culto ao ídolo. Venerar é tornar adorável. Tornar honradíssimo. Tornar acima do comum. Então, na verdade, são sinônimos de uma mesma prática que se usam maliciosamente para tentar separar as coisas. Eu gostaria que o ouvinte tivesse o seguinte discernimento: você fez a oração a Jesus? Fiz. É bíblico, está aprovado pela palavra. Você fez a oração a outro nome que não seja Jesus? Então já constituiu o erro. Se vai chamar esse erro de veneração, se vai chamar de devoção, se vai chamar de amor, se vai chamar de obediência, se vai chamar de idolatria, isso aí é uma construção cultural, metafísica da religiosidade. Não me interessa a nomenclatura proposta ao ato, me interessa o ato em si. E qual é o ato? O ato de fazer uma oração a alguém que não seja Jesus. O ato de fazer um pedido a alguém que não seja Jesus. Ao fazer isso, estamos praticando idolatria. Chamemos do que quisermos. Pastor Eduardo, existe a possibilidade de as pessoas estarem nessa situação de devoção a outros deuses, imagens, enfim, de forma ignorante? E para essas pessoas, qual o fim dessas pessoas? Qual o tratamento que a Bíblia dá, que Deus dá para essas pessoas? Olha, irmão Samuel, eu gostaria que a própria Bíblia respondesse. Gostaria de ler 4 versículos e depois eu fecharia com o tempo da ignorância que o senhor citou. Gostaria que os ouvintes abrissem no Salmo 115, se o senhor pudesse fazer essa leitura, versículo 4 até o verso 8. Abra a sua Bíblia, deixe a palavra de Deus falar com você. Gostaria também 115 de 4 a 8, mas não ficássemos só nesse texto. Precisamos de outros textos para que a visão seja ampla e transparente. Gostaria que o nosso amado ouvinte abrisse sua Bíblia em Isaías, capítulo 44, versículo 9. E também abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 22, versículo 9 e 10. E abrisse a sua Bíblia para encerrar em Isaías, capítulo 42. Nós vamos ler essas 4 referências e eu peço a você muita atenção, anote isso, releia em casa, deixe a palavra de Deus transformar a sua alma. Salmo 115, versículo 4 diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Então, em primeiro lugar, todos os que neles confiam se tornam cegos, surdos, manietados, acorrentados. Todos que nele confiam, é a Escritura. Se você ama a Deus, ame a sua palavra. Jesus disse que aquele que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Se nós o amamos, guardemos a sua palavra. Diz que tornam-se semelhantes a eles, aqueles que o fazem e neles confiam. Olha o verso 9 do capítulo 44 de Isaías, que coisa tremenda. Todos os artífices de imagem de escultura são vaidade, e as suas obras mais desejáveis são de nenhum valor, e as suas testemunhas nada veem, nem entendem, para que sejam confundidos. Eis que todos os seus, versículo 11, todos os seus seguidores estarão confundidos, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. Quando você pega Isaías 42, versículo 6 a 8, você fica ainda mais assustado. Pode ler, por favor, irmão? Isaías 42, de 6 a 8. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Isso mostra que as pessoas que estão atrás, junto, perto, confiando em imagem de escultura, figuras de homens, pessoas humanas, criação de Deus, elas estão no cárcere, como o irmão leu, versículo, se eu não me engano, 7, estão em trevas, como o irmão leu, estão separadas de Deus,
E o Senhor ainda justifica: estou enviando salvação, porque o meu louvor não darei às imagens de escultura. É uma coisa tão séria que Isaías capítulo 3, versículo 16 diz que os que te guiam te enganam, e vós sois devorados por aqueles que vos levam. É uma coisa tão terrível que Apocalipse 22, versículo 15 diz que ficarão de fora. Queria pedir ao irmão Samuel para ler 1 Coríntios 6,19 e entender o destino da idolatria. Enquanto isso, eu gostaria que o meu amado irmão ouvinte também abrisse a Bíblia em Jeremias capítulo 10, versículo 14 e 15, que eu vou ler para os irmãos. E logo depois o irmão Samuel estará lendo 1 Coríntios 6,19. Todo homem se embruteceu e não tem conhecimento. Envergonha-se todo fundidor de imagem de escultura, porque a imagem fundida, mentira é. O ouvinte está sendo alcançado pela revelação de Deus. Eu estou em Jeremias 10,14 e vou repetir a palavra de Deus. Todo homem se embruteceu e não tem conhecimento. Envergonha-se todo fundidor da imagem de escultura, porque a imagem de escultura, mentira é. Ora, a palavra diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. A palavra diz que o diabo é o pai da mentira, João 8,44. Se toda imagem de escultura mentira é, conforme diz Jeremias 10,14, como que eu poderei salvar a minha alma baseado na mentira, se os mentirosos não serão salvos e não estarão no reino de Deus? E o versículo 15 ainda vaticina: vaidades são obras de enganos. As imagens são obras de enganos. Vaidades são, no tempo da sua visitação, virão a perecer. Versículo 15, capítulo 10, Jeremias, a palavra de Deus. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, devemos servir, conhecer e andar com Deus, ser habitado por Ele. E quem é cristão, habitado por Deus, faz a vontade de Deus. A sua fé, ela é linda, mas ela não é suficiente. Se a sua fé fosse suficiente, Jesus não teria morrido na cruz do Calvário. Ele morreu, ressuscitou para viver em mim, para morar em mim, para ser o meu Deus, o único Deus da minha vida. E as imagens de escultura, portanto, nos separam de Deus. Essa pergunta que o irmão me fez, ela continha a questão dos querubins. O senhor falou que Deus determinou que se fizesse querubins, que ficasse ali na arca, a serpente de bronze também. Isso não estaria dando aí uma margem para o que nós temos hoje, pastor Eduardo? Pode falar. Bom, é muito simples. O Senhor Deus criou o sol e a lua e as estrelas. Para que os criou? Para a sua glória, para o beneplácito da sua vontade. O homem vai e adora o sol. O que são os mapas astrais? São adorações ao sol, adoração à estrela. Ah, mas ninguém está adorando. Quando você diz que uma determinada posição de astros influencia e determina atitudes humanas, então você está servindo a esta crença. Você está crendo e servindo. Assim também Deus mandou que fossem feitos determinados objetos, não para fins de adoração, mas para fins de manifestação da sua glória. Os querubins que foram colocados sobre o propiciatório na arca do concerto, que estava no Santíssimo, que era um espaço consagrado do tabernáculo, eles simbolizavam a glória de Deus. Não era para receber culto. Tanto é que em Apocalipse 22, 9 e 10, um anjo se apresenta a João. João dobra os seus joelhos para adorá-lo. E o anjo diz: não faças tal, pois sou conservo teu e dos teus irmãos. E diz mais, os profetas e dos que guardam a palavra de Deus. E ele termina dizendo 3 palavras fantásticas: adora a Deus, adora a Deus. Apocalipse 22, 10 diz isso: adora a Deus. O homem é que usou da criação de Deus, como fez com os astros, também faz com alguns objetos, e passa a adorá-lo. A serpente de bronze é um exemplo que eu gosto muito de utilizar, muito. Havia uma praga, para quem não conhece, ouvinte que não sabe disso. Enquanto Israel peregrinava no deserto, saiu do Egito e foi para a sua terra prometida de Canaã, peregrinou no deserto e houve ali uma praga de serpentes em relação à desobediência de Israel, murmuração, reclamação, pecados de idolatria. Então Deus enviou as serpentes. E ali ele disse a Moisés: levanta uma serpente de bronze, e essa serpente, quando as pessoas olharem para ela, eu vou curá-las. Ora, era a serpente que curava? De forma alguma. O que curava? A glória de Deus.
Só que por que a serpente? Para mostrar que Deus é maior do que o problema que eles tinham. Se o problema deles fosse um rato, eles iam ter que olhar para um rato grande. Se o problema deles fosse uma doença, eles teriam que olhar para um símbolo daquela doença. Então por que Deus colocou a serpente? Para mostrar que Deus era maior do que aquilo. Só que o Senhor não queria adoração da serpente. O Senhor não queria culto da serpente. E eles, por serem idólatras, porque Satanás promove a idolatria e o ser humano aprecia a idolatria, começaram a adorar a serpente. Fizeram uma deusa chamada Nestã. Nestã, porque o hebraico Nestod quer dizer bronze, e o hebraico Nahas quer dizer serpente. Então, Nestã. E aí eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 18, verso 4. Para entender bem isso, para ninguém mais te enganar. Vamos ler a palavra de Deus. O tempo é muito curto, né, irmão Samuel? Já temos que passar para o intervalo e fechar com o segundo grupo de idolatrias. Mas vamos fechar esse aqui. 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Amado ouvinte, leia por favor a palavra de Deus. Segundo livro de Reis, 18:4. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deixou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. E se você olhar o versículo 6, você sabe por que o rei Ezequias fez isso. Versículo 6, por que o rei Ezequias quebrou as estátuas e fez a serpente de metal em pedaços? Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Aleluia, então que nós nos cheguemos ao Senhor. A serpente não foi dada para adorar, a serpente foi dada para simbolizar a glória de Deus. Digo mais, se você transforma algo que Deus criou em um elemento que te aproxima de Deus, supostamente, você está na idolatria, mesmo que não quisesse estar. Deixe o Senhor limpar os teus olhos. Lembra-te do Salmo 119, versículo 104. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. Cheguemos-nos ao Senhor e Ele se chegará a nós. Pastor Eduardo Gomes, o que tem tomado o lugar de Deus na vida das pessoas, mas nos nossos dias? Cada tempo, a cada momento da história, as coisas vão mudando, tomando forma, mas parece que é a mesma coisa. Nos nossos dias, o que tem tomado o lugar de Deus? Bom, de certa forma, as mesmas coisas que sempre tomaram. Todavia, algumas com outras roupagens. Deuteronômio capítulo 11, verso 16. Anote, por favor, na sua casa. Diz assim: guardai-vos, que o vosso coração não vos engane, e vos desvieis de Deus, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. Quais são os outros deuses? Estão em dois grandes grupos. Um nós já falamos ainda aqui sucintamente: idolatrias da criação. E agora nós queremos nos reportar a idolatria do egocentrismo. Três grandes classes de idolatrias estão no egocentrismo. A classe da idolatria do reconhecimento, em que a pessoa quer ser reconhecida, exige ser reconhecida e não se vê feliz se não tiver os seus títulos, os seus bens, os seus patrimônios, os seus reconhecimentos, quer sejam econômicos, políticos, filosóficos, intelectuais e assim por diante. Seriam vaidades. Segundo grande grupo de idolatria, também ligado ao primeiro, se completam e se alimentam. A idolatria do materialismo, aonde você vive em função daquilo que você pode ter. Até o céu você materializa, porque tem pessoas que tratam o céu como um negócio. Vou obedecer a Deus, ou seja, vou dar um investimento para ter um retorno, que é a salvação. Vou à igreja, vou na casa de Deus, vou carregar a Bíblia, vou dizer para as pessoas que eu sou crente, porque eu não quero ir para o inferno. Não vou adulterar porque eu quero ir para o céu. Então é um investimento. Você se priva de alguma coisa para ter uma vitória, um retorno, um lucro futuro. Isso também é materializar e mercantilizar as coisas sagradas. E o terceiro grande grupo das idolatrias egoísticas, primeiro, que é a questão do reconhecimento, das vaidades. Segundo, a questão do materialismo. E terceiro, a questão das ambições particulares, que é quando você tem a soberba e o orgulho. É quando você tem uma construção psicossomática que vai te dar uma identidade que você quer, que você ambiciona ter. E aí você se torna quem? Eu me torno aquilo que eu quero ser, mas eu não me torno igual a Jesus. Eu não sou igual a Jesus. Essas idolatrias estão corrompendo a igreja, destruindo os ministérios pastorais, transformando as igrejas em empresas, levando a igreja a
exercer um poder de fidelização de clientela em cima dos membros e não mais de gerar a vida de Deus. Não é mais importante o que o membro vive para Deus, mas o que o membro vive para a comunidade que eu estou, ao ponto de se medir, de se mensurar uma congregação, não pela vida espiritual dos membros, mas pela quantidade de cabeças dentro daquele rebanho, pela quantidade de dízimos que se proporciona, pela quantidade de pessoas. É uma coisa tão séria isso, que isso alimenta a idolatria. E não estou falando agora de imagens, estou falando de atitudes, estou falando de visões, mentalidades, comportamentos e estruturas de interpretação da vida espiritual que estão sendo destruídas por causa da idolatria. E eu queria ler, por favor, Colossenses 3, de 1 a 5, para começar a entender na Bíblia o combate a isso. Fazer um encontro de Colossenses 3 com Mateus 6, 21 e 1 Timóteo 6, 7. Vamos fazer esse encontro para poder discernir melhor esse assunto. Guardai o vosso coração das obras das trevas. Vamos ver Colossenses 3, de 1 a 5, Mateus 6, 21. Anota, por favor, 1 Timóteo 6 a 7. Colossenses 3, de 1 a 5. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. A avareza é idolatria. A partir do momento que eu interpreto o valor de alguém ou o sucesso através de um bem financeiro, através de um patrimônio financeiro, eu sou idólatra. É isso que diz o texto. A não ser que nós vamos criar uma teologia que proteja os nossos pecados. Aí nós estamos em 2 Timóteo 4, versículo 3, tendo comichão nos ouvidos e amontoando para si doutores conforme os nossos próprios pecados. Aí nós estamos também, além de idolatria, também somos hereges. Ou servimos a Bíblia ou fundamos uma igreja pra gente. Temos que escolher o que nós somos. Ou fruto no sistema religioso, ou servo do Deus vivo. Ou gerado pela palavra, ou gerado pela concepção religiosa. Eu ainda quero e preciso ser gerado pela palavra. Eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso da palavra de Deus gerando a minha vida e a minha mentalidade e a minha identidade. A partir daí, nós entendemos que idolatria perpassa agora a imagem e escultura e entra no atitudinal e no mental de cada ser humano. Mateus 6, 21. Não ajunteis para vós tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. 1 Timóteo 6, 7. Manifesto é que nada trouxemos para este mundo e nada poderemos levar dele. Romanos 14, 7. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Porque quer morramos ou vivamos, sejamos do Senhor. Se com Ele padecemos, também com Ele seremos glorificados. Se morrermos, com Ele viveremos. Agora, pastor Eduardo, uma situação tão simplista que aos olhos de muitos não tem nenhum problema, e nós queremos fazer essa pergunta também para o pastor. Tem acontecido e temos contemplado em vários eventos evangélicos ou gospel, com relação, por exemplo, ser fã de um cantor, fã de pastor, colecionar pôsteres, autógrafos, CDs, é uma forma de idolatrá-lo. Pessoas que, o pastor não vai, eu não vou ao culto, ele não está, eu não vou. Eventos evangélicos, gospel, pessoas desmaiam, choros por causa de um cantor evangélico. Isso é uma forma de idolatria ou não? Isso é coisa de menino, é coisa de adolescente, isso passa. Qual deve ser a orientação e qual é a orientação bíblica? Meu irmão, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6, 33. Se uma pessoa não vai a um culto porque o pastor famoso que ia lá não vai mais, é uma idolatria clara. Ela não está buscando a Deus, ela está buscando o pastor. Ele não pode ser um servo de Deus, ele é um servo do pastor. Ele não é gerado para Deus, ele não é um adorador. Ele é um papagaio de pirata, às vezes um pirata famoso, um pirata bonito, um pirata inteligente, mas é um papagaio. Ele não é um servo da verdade. O mesmo se reporta ao consumismo midiático da música. O mesmo se reporta ao materialismo teológico dos grandes pregadores, se é que existe grande pregador, porque uma coisa me deixa muito inquieto. Aonde está o medidor da aceitação divina do louvor? Como é que você faz um troféu talento gospel
e dá para as pessoas, baseado em quê? Porque se aquela pessoa está adorando a Deus, por que você se coloca no lugar de Deus para julgar a adoração? Por que se constrói isso? Porque o mercado financeiro precisa acumular capital, e nada melhor para acumular capital do que veicular quantidade de vendagem. Só que nós não estamos falando de música enquanto música apenas, mas estamos falando de adoração, da glória de Deus, da aceitação do louvor puro e genuíno, e que tem sido corrompido pelo poder do mercado. E as pessoas, em troca dos holofotes da mídia, da idolatria do consentimento mútuo, elas transformam o que era só para a glória de Deus também na sua glória particular. Como que eu vou saber? Às vezes aquele disco de ouro que eu dei para fulano e que vendeu 1 milhão de cópias, Deus nunca recebeu. Como é que eu vou saber? Não pode glorificar o adorador. Ou você é ferramenta ou você é rei. Como é que eu vou glorificar a enxada? Ou você é o lavrador ou você é a enxada. Por isso que Jesus disse que quem quiser ser o primeiro tem que ser o último. João 3,30 diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. Jesus deixou bem claro: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz para nela morrer e siga-me. Aquele que achar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Onde estão os profetas de Deus para ajudar os irmãos a não glorificarem as enxadas, não glorificarem as iscas, não glorificarem as ferramentas, mas glorificarem unicamente ao Senhor acima de tudo? Obviamente, os cantores talvez sejam as vítimas disso também, porque na verdade o problema está na construção da idolatria. Muitas vezes está muito mais na idolatria do que na vítima da idolatria. Então, de alguma maneira, a igreja e o sistema acaba incentivando, estimulando a idolatria entre os fiéis. Só que isso não é a minha opinião. Eu preciso deixar bem claro, isso é a palavra de Deus. João 3,30 mostra claramente que o servo precisa desaparecer para que o Senhor seja glorificado. Gálatas 2,20 diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, viverei na fé do Filho de Deus, o qual me ama e a si mesmo se entregou pelos meus pecados. Toda a honra, toda a glória precisa ir a Jesus. Se você ganha um prêmio que diz que você adorou melhor ou pior, quem é o homem que está lá no céu para saber se você adorou melhor ou pior? Isso tem que ser separado. A premiação, no máximo, ela pode ser pela metodologia, ela pode ser pela capacitação musical. Agora, enquanto adorador, você mensurar quem adora melhor ou pior, isso não existe. Porque João 4,24 diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e assim o Pai procura e importa que os tais o adorem. Nós não podemos receber a glória, não podemos aceitar a glória, e muito menos ver o nosso irmão histérico dando aos gritos glória aos homens e achar que isso é normal, que isso é coisa de adolescente. Não, isso é idolatria. Esteja num adolescente ou num adulto, continua sendo idolatria. Se é o adolescente prostituir, ele não prostitui direito porque ele é adolescente? Não, ele prostitui também, ele usa drogas também, ele mente também e ele idolatra também. E aí nós temos que fugir da idolatria, fugir da glorificação. Glorificação do homem é idolatria, e pior às vezes do que a de uma imagem de escultura, porque a imagem de escultura muitos sabem evitar, mas o pecado da idolatria ao instrumento de Deus é talvez pior do que a imagem de escultura, uma vez que ele está oculto, escondido, falsificado e disfarçado, e ele vem afrontar Isaías 42,8, que diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, minha glória não darei a outrem. Minha glória não darei ao cantor que eu usei, minha glória não darei ao pregador que eu usei, minha glória não darei ao professor que eu usei. Por isso que nós precisamos honrar ao Senhor. Jesus disse: a ninguém chameis mestre, porque há um só mestre, e a ninguém chameis bom, porque há um só bom. Ele estava preocupado em o homem glorificar o homem. Por isso que ele disse: eu não recebo glória de homens. Se eu não me engano, João 5,41. E é por isso que eu insisto em João 3,30. É necessário que ele cresça e eu diminua. E eu fecharia, se não me permitisse, eu gostaria de fechar com 1 Timóteo 1,17, Judas 24,25, que diz que a única glória tem que ir para Jesus, e nunca para cantor, pregador, pastor, quem quer que seja. Jamais. Olhe bem, por favor, querido ouvinte.
1 Timóteo 1,17. Com toda rapidez, sei que o tempo é o nosso grande algoz, mas vamos ver aqui. Ora, ao Rei dos céus, Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a glória e honra para todo sempre. Amém. Só Ele merece a glória. Judas 24 e 25 também nos exorta, em muitas passagens, nos exortam dizendo assim: ora, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder. Quando você glorifica o cantor, o pregador, o que quer que seja, você está dizendo que o poder está nele e ele deve ser honrado por esse poder. Não, a honra é de Jesus e só de Jesus. O problema, Samuel, é que as obras da carne são manifestas. Elas estão agindo, operando, e muitos acham que estão libertos, mas suas atitudes falam o contrário. Tocou num assunto importante, colocamos aí pastores e cantores, estamos falando para um público segmentado. Quando pastores ou cantores participam de eventos com um grande número de pessoas, 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, 2 mil pessoas, a partir daí se sentem ou recebem a glória e já não querem mais cultuar a Deus numa reunião de uma igreja, de uma periferia, num lugar singelo. Isso aí é o sistema que acaba corrompendo as pessoas aceitam e se sentem o tal. Não, eu não vou em lugar tal porque não tem o som tal, ou não tem o equipamento tal. Isso é raríssimo, né? Isso é raríssimo. Isso aí é um demônio tão poderoso, esse demônio que você citou, que faz parte da idolatria do reconhecimento. Isso quase não acontece, mas nós vamos falar porque pode acontecer um dia, né? Para avisar gerações futuras. Eu me lembro, eu gosto muito de Jesus. Jesus é a minha vida, Jesus é tudo que eu sou. Eu já morri na cruz, ressuscitei com Jesus, espiritualmente falando, e aqui estou servindo a Deus. Pois bem, uma vez o Senhor Jesus olhou no fundo dos meus olhos e disse assim: Eduardo, meu filho amado, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então, se alguém tem a insanidade demonológica de recusar-se glorificar a Deus porque o número só tem 4 ou 5, isso não é só idolatria, isso também já é uma possessão demoníaca que faz a pessoa perder a visão de que Jesus está ali, e a única razão que eu tenho de estar num culto é oferecer o meu culto, o meu sacerdócio, de Hebreus 13:15, isto, frutos de lábios que confessam o seu nome. Então nós estamos ali para cultuar a Jesus, e se Ele está ali, nos basta e nos é suficiente. A Renata faz uma pergunta, disse que pessoas que são idólatras, que cultuam imagens, fazem petições, são devotos, pedem cura, pedem emprego, pedem dinheiro, pedem casamento, e muitas pessoas testemunham dizendo que recebeu, a bênção e a graça, e dizem que realmente foi o santo A, B ou C. Como explica isso, pastor Eduardo? Jesus já explicou isso. Eu queria convidar todos os ouvintes a abrirem Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Todos os ouvintes, deixe a palavra de Deus te iluminar. Irmão Samuel, você sabia que a Bíblia diz que a seca vem por causa da idolatria? A seca? A seca. Podemos ler um texto? Interessante esse texto. Podemos ler? Não vou dizer toda seca, mas há secas que vêm pela idolatria. Depois nós lemos daqui a pouco. Mateus 7, 21 a 23. Pode ler, por favor, Márcio? 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não adianta buscar a Deus. Só é preciso buscar para obedecer. Olhe bem. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. O Senhor nos ensinou, o nosso amado Mestre Jesus Cristo nos ensinou que muitos iam curar paralíticos, curar cegos, mudos, iam fazer obras fantásticas, mas estavam fazendo movido por outros poderes espirituais. Há outros poderes espirituais. A diferenciação é que Jesus cura e salva. Os outros até podem curar, mas não podem salvar. Em Atos 4:12 diz: em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eu dedico a cada ouvinte agora 1 Coríntios 10:14. Portanto, amados, fugi da idolatria, não confiais nela.
A seca. Então vamos ler a seca. Jeremias 50:38. Cairá a seca sobre as suas águas, e secarão, porque é uma terra de imagens de escultura, e eles, pelos seus ídolos, andam enfurecidos. Então a terra tem seca e violência. A Bíblia diz que os ídolos enfureceram as pessoas. A violência de um país só vai terminar quando esse país estiver liberto dos ídolos e convertido ao Deus verdadeiro. 1 Timóteo, a palavra de Deus diz para mim e para você, 1 Timóteo 2,5: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9: e vos convertertes dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro. Precisamos nos converter ao Deus vivo e verdadeiro. Pastor Eduardo, o tempo já expirou, mas temos que fazer aqui mais uma pergunta. Como evangelizar um idólatra declarado, ou aqueles que estão praticando idolatria, até mesmo, entre aspas, sem perceber, mas isso sem ofender a sua crença e também algum ídolo, sem ofender, mas com amor? Como é que evangelizar essas pessoas? Mostrando com muito amor a palavra de Deus. Seja o idólatra histérico no palco aos gritos, adorando uma pessoa que ele interpreta como artista, seja o idólatra religioso constituído de uma tradição de fé, seja o idólatra da avareza, seja o idólatra do reconhecimento do materialismo, seja o idólatra de si mesmo, de um parente, não importa. A idolatria é consequência do pecado, e o pecado sai com a palavra de Deus. Explique a palavra de Deus com amor, ore por ela, ajude a chegar-se ao Senhor, porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então mostre as palavras de Jesus, mostre aos que estão na região da sombra da morte a luz do Evangelho, mostre a lâmpada da vida, mostre a vida de Deus com amor, e com muita paciência, com muito carinho, com muito poder de Deus, o Evangelho convencerá o homem do pecado e levará esse homem a Deus. O pecado separa o homem de Deus, está em Isaías 59:2, mas Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, está em 1 João 1:7. Agradeço ao Senhor Jesus Cristo a oportunidade de estar em cada lar, e esta palavra que transforma nossas vidas está sendo recebida por tantos. E a cada ouvinte, que o Espírito de Deus enche o seu coração do poder de Deus, e saibamos fugir das obras da carne, das astutas ciladas do diabo, da corrupção dos últimos dias, fugir do multiplicar-se da iniquidade, da fé religiosa que não é a fé bíblica. Possamos fugir disso. E eu dedico a cada irmão 1 João 5:21, que diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Não esqueça isso, e guarde o seu coração de pecar contra o seu Deus. O Senhor te abençoe. Pastor Eduardo, orando e impetrando a bênção apostólica. Senhor, nós te agradecemos pelo poder da tua palavra, e venhamos a guardar muito as nossas almas para servir somente a ti, não nos inclinarmos às obras da carne, não nos inclinarmos às falsas divindades, não nos inclinarmos aos homens e aos seus mecanismos religiosos. Senhor, toma nas tuas mãos a vida de cada ouvinte, opera, Senhor, o novo nascimento, a vida abundante, a glória celestial, o derramar do Espírito Santo com os seus dons, com o seu poder e com a sua glória. Em nome de Jesus, amém. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é vosso auxílio e vosso escudo. O Senhor que se lembrou de nós abençoará.
abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Aproveite essa canção para você orar. Ora ao Senhor agora. Se coloque no altar de Deus e diga que você é uma oferta agradável. Que seja uma oferta agradável a Ele. Vai. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti. A tua palavra escondi, minhas vestes e das tuas pra ser uma oferta, minha vida, meus dons e talentos são pra servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão, não, Senhor, Tu és meu Senhor, assim como o fogo refina, vem Tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver. Até que o mundo possa ver. Tua glória. Até que o mundo. Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto. Aleluia. Brilha. É para isso que nós vivemos.